Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Hoje vamos falar sobre história de Goiás e fundação de Goiânia. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Para isso, nós convidamos o professor doutor Cristiano Alencar Arraes. O professor Cristiano possui doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professor associado na Universidade Federal de Goiás, no programa de pós-graduação em História e no mestrado profissional em Ensino de História, o Prof. História. O professor Cristiano Arraes atua nas áreas de Teoria da História e História de Goiás, na docência e por meio de artigos científicos, livros e documentários. Também foi coordenador do Programa de Cooperação Internacional KFPBA de 2014 a 2018. Professor, tudo bem com você? Oi, Thiago, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os seus ouvintes. Eu quero agradecer muito pelo convite de vocês. Eu acho que essa história pública, história digital que vocês estão se propondo fazer é fundamental, especialmente nesse momento de pandemia, né? Eu acho que conversar um pouco sobre história é importantíssimo nesse momento, porque a história não é disciplina que trata do passado, simplesmente. Ela tem uma função prática muito clara para mim, né? É uma função de demonstrar que certas coisas aconteceram de uma determinada forma no passado, mas que poderiam ter acontecido de uma outra forma, né? Isso vale para o passado, para o presente e para o futuro. Ou seja, nada está determinado, nada tinha que ocorrer necessariamente no passado. Assim como nada tem que acontecer necessariamente hoje. Elas acontecem hoje porque nós agimos de determinada maneira ou então porque nós não agimos, nós nos omitimos, nós ficamos esperando que outras pessoas façam, ajam, participem da vida pública, participem da política, participem do debate político por nós, né? Eu acho que essa é a função da história, principalmente nesse momento de crise e de pandemia que nós vivemos no mundo e especialmente aqui no Brasil. Perfeito. Eu que agradeço a participação, a contribuição no nosso projeto. E como é de costume, nas entrevistas, eu vou ler um pequeno texto para situar os ouvintes no tema que a gente vai trabalhar hoje. Hoje falaremos sobre história de Goiás, desde o período colonial, e história de Goiânia, capital do estado. É bom lembrar que a história goiana remonta a um passado bem mais distante. Atualmente, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconhece 626 sítios arqueológicos no território goiano, que evidenciam a ocupação do Planalto Central há 12 mil anos por grupos ceramistas e agricultores. Contudo, no episódio de hoje, nos concentraremos nos contextos de ocupação do território goiano, no século XVIII, e na fundação de Goiânia, em 1942. Quando a colonização portuguesa foi iniciada no território brasileiro, no começo do século XV, indígenas do grupo G habitavam as terras goianas. Tempos depois, no século XVII, indígenas do grupo Tupi, das regiões litorâneas, foram pressionados a ocupar o interior do território colonial. Com a descoberta das primeiras jazidas de ouro em Minas Gerais em 1692, o território goiano passou a ser de grande interesse do Reino de Portugal. Um marco da ocupação do território goiano foi a elevação do Arraial de Santana para a vila administrativa sob o nome de Vila Boa, atual cidade de Goiás, em 1736. O Arraial de Santana havia sido fundado em 1729 pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva Filho. A importância estratégica da vila administrativa de Vila Boa era expandir as fronteiras da colônia brasileira para terras a oeste do Tratado de Tordesilhas. Assinado em 1494 pelo Reino de Portugal e pela Coroa de Castela, o Tratado de Tordesilhas dividia as terras descobertas e por descobrir entre as duas potências políticas da época. Desde o começo da colonização portuguesa no território brasileiro, no início do século XV até 1748, o território goiano era conhecido como Minas dos Goiáses e estava institucionalmente
submetido à capitania de São Paulo. Naquele ano, 1748, foi criada a capitania de Goiás, que durou até 1821, quando foi transformada em província. Nesse processo de ocupação do território goiano durante o Brasil colonial, os principais motores da economia eram a exploração do ouro e o tráfico de escravos. Em torno dessas duas práticas comerciais se desenvolveram atividades econômicas que influenciaram na formação da sociedade goiana colonial, formada por grandes divisões: português e brasileiro, senhor e escravo, indígena e europeu, homem e mulher, preto e branco. Partindo para a primeira questão, a empreitada de procura por ouro pelos sertões brasileiros ficou a cargo de particulares que dividiam a responsabilidade financeira e os prováveis lucros com a exploração territorial. Foi nesse contexto que muitos bandeirantes se aventuraram pelo interior em busca de riquezas. As expedições bandeirantes ao território goiano tiveram início em 1590 e continuaram pelas décadas seguintes. Na história de Goiás, 2 bandeirantes paulistas têm destaque: Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, cuja primeira expedição ao território goiano foi feita em 1682, e Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que liderou uma bandeira composta por 152 homens, saindo de São Paulo para Goiás em 1722. Pai e filho ficaram conhecidos como Anhanguera, primeiro e segundo, respectivamente, termo que significa diabo velho em tupi. Professor Cristiano, qual foi a importância das bandeiras para a economia colonial e para a ocupação e delimitação do território goiano? Tiago, sobre essa primeira pergunta sua, as bandeiras elas tiveram um papel decisivo na economia do século XVIII e, em especial, na conformação do território goiano. Em primeiro lugar, essa atividade, a atividade de entrada e de prospecção inicial que as bandeiras fizeram, e com ela os primeiros achamentos, ela propiciou a ocupação de boa parte do território goiano, que foi então rasgado, foi devassado por diversas expedições em busca de descobertos, né? Em busca de ouro, né? Em cada novo descoberto era fundado um arraial. Por exemplo, o Arraial de Maranhão foi fundado em 1730, Traíras, 1735. Então a gente encontra Arraial de Natividade, o Arraial de Pilar, onde atualmente tem uma extração mineral muito forte, produzido por empresas estrangeiras, Santa Luzia, e um conjunto de núcleos urbanos que existem ainda hoje, né, e que são fruto desse processo de prospecção inicial, de descoberta e de extração de ouro, né? E esse processo está relacionado à modificação no próprio espaço geográfico brasileiro, que até então, até esse momento, tinha uma concentração no litoral. Um antigo dito, né, que diz que os portugueses até esse momento arranhavam o litoral como caranguejos. Mas esse fenômeno de ocupação do interior da colônia, ele tem características muito próprias. Por exemplo, enquanto no povoamento contemporâneo, a rede de caminhos, por exemplo, rodovias, ferrovias, hidrovias, ela é um fator estruturante para o surgimento de um novo núcleo urbano, como, por exemplo, você pega uma grande rodovia, quando ela é aberta e quando ela é asfaltada, um conjunto de núcleos urbanos surgem na beira, não é? São essas cidades beira, né? Essas cidades que são só passagem, não é? A partir dali, esses núcleos urbanos começam a crescer, se formam e se constituem núcleos urbanos importantes. Isso é relativamente uma condição da própria estrada, do próprio fator comunicação. No século XVIII, esse fenômeno ele é inverso, ele é contrário. Por quê? Porque o surgimento de arraiais, que são uma decorrência do achamento de ouro em uma determinada região e da exploração, é que estimula a construção de uma rede de comunicações, de estradas, caminhos e picadas. Portanto, o processo é inverso. E esse processo, é bom lembrar, no século XVIII, ele produziu uma importante rede de comunicações aqui no território. Basicamente, em termos muito genéricos, no século XVIII, nós tínhamos grandes
5 grandes eixos de comunicação da capitania com o restante da colônia. Você tem, por exemplo, a antiga Picada de Goiás, que entrava por Goiás por meio da região de Paracatu, aí vinha por Arrependidos, ali na região entre o Rio Preto e o Rio São Marcos. Então essa é a primeira entrada, ela dava entrada por Minas, portanto. Tem a estrada de Cuiabá, que passava por Anta e por Santa Cruz. Santa Cruz, hoje em dia, se você olha para Faina, você vê um pequeno distrito de Faina deslocado, bem no interior. Aquilo era o arraial de Santa Cruz. Hoje em dia é um distritozinho muito pequeno, né? Um terceiro caminho, ele seguia para Salvador. Esse caminho era o chamado Caminho dos Currais. Ele vinha pelo sertão baiano, atravessava o Rio São Francisco e entrava na capitania de Goiás pelo registro de Santa Maria e próximo ali a Couros, ao arraial de Couros. Então esse é mais um caminho. Você tem um quarto caminho, que é a Estrada do Norte, e essa estrada ela sai de Vila Boa, ela segue para Pilar, para Traíras, para Natividade, Carmo, e depois ele pega uma rota fluvial que sobe o Rio Tocantins. Então vai Porto Real e tal. Tem uma outra estrada, digamos, que faz um caminho também para o norte, mas que é uma estrada que era menos acessada do que essa, que é uma estrada mais, digamos que ela é mais verticalizada, né? Mas que também surgia também, que era menos utilizada em função do indígena nessas regiões. E por último, então, uma última rota era o caminho que sai, é o caminho mais tradicional, o chamado caminho para os Goiáses, que é o caminho que vai para São Paulo e que parte ali pelo Rio Paranaíba, né? Ele vai para Jundiaí, ele cruza o Rio das Velhas. Esse é um caminho mais tradicional e que também está registrado nos mapas. Os mapas do final do século XVIII e início do século XIX registram esses caminhos. Além disso, você tinha um conjunto de outras picadas e caminhos secundários entre os arraiais, que a gente também vê nos mapas, né? Por meio desses caminhos, é possível a gente perceber como é que se estrutura a economia da capitania de Goiás no século XVIII, que tinha uma dimensão que era o eixo, cujo eixo principal não estava necessariamente nessa picada, nesse caminho para São Paulo, no caminho dos Goiáses, o caminho de Goiáses, né? A importância era dividida também com o caminho dos Currais, o caminho que vinha da Bahia. Então nós temos esses 2 grandes eixos para pensar as comunicações e as trocas, a vida econômica da capitania de Goiás, esses 2 grandes eixos. O eixo de Cuiabá e o eixo que vai para o norte, esses eram menos utilizados em função justamente do ataque indígena. Você tinha mais ataque indígena nessas regiões. Então você tem essas principais rotas de trocas e rotas de comunicação. E elas formam uma espécie de circuito interno de comunicação e comércio que não remete só à colônia, remete a todo o processo de incorporação do continente americano à economia do século XVI, do século XVII e, no nosso caso, do século XVIII, né? A mineração, nesse caso, para tentar concluir essa resposta, a mineração ela tem um efeito catalisador sobre esse processo de ocupação do sertão. E, em decorrência das suas características, né, são características muito próprias, né, esse processo de mineração nessa região, que tem a utilização de mão de obra compulsória e o caráter imprevisível dos ganhos, né, não é certeza de achar e não é certeza de continuidade na exploração em determinadas regiões de exploração de ouro. Essas características, apesar delas, elas lançam as bases para o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como, por exemplo, a agricultura e pecuária, que já estão sendo gestadas em Goiás ainda no século XVIII. Né? Então, isso não é fruto do século XIX. Então, a partir de 1770, os próprios administradores de Goiás já percebem claramente a dificuldade da economia do ouro que ela está passando e a necessidade de
fomentar outras atividades econômicas, e nesse sentido a pecuária e a agricultura, elas são tomadas como estratégias para o desenvolvimento da região. Ah, entendi. Então, num primeiro momento, as estradas, as vias de transporte eram abertas para chegar à produção econômica, ao produto a ser explorado, não o contrário, como ocorre mais hoje, né? Que a estrada, a via de transporte, ela leva consigo o desenvolvimento. Interessante. Sim, por quê? Porque quando você se lança para um território que é desconhecido, você não tem uma estrada. Basta dar uma olhada, por exemplo, no roteiro do Bartolomeu Bueno. Ele se perde em determinado momento, não tem rota. E ele encontra. O mesmo ocorre com as outras expedições. Se lança, ao encontrar um rio, uma região em que você tem o mineral que pode ser extraído, a partir daí se dá a notícia e se começa a criar rotas, caminhos, picadas para esse lugar. Então, essas expedições e esses achamentos, eles são sempre como uma espécie de ponta de lança. Ocupa-se o lugar e se estabelece a exploração inicial e arraiais pequenos, e quando eu falo pequeno, eu vou te dar uma dimensão. São 200 de pessoas, por exemplo, 300 pessoas. E a partir daí, então, se estabelecem picadas e caminhos iniciais. Certo. Figuras centrais nesse processo foram os bandeirantes, e a segunda pergunta é sobre eles. No setor central de Goiânia, no cruzamento entre as avenidas Anhanguera e Goiás, existe um monumento dedicado ao Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Nessa estátua, em postura imponente, esse bandeirante segura numa mão uma bateia, que era uma tigela usada nos garimpos, e na outra mão um bacamarte, uma antiga arma de fogo. Esse monumento foi feito pelo artista plástico Armando Zago a pedido do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito de São Paulo, que doou o monumento aos goianienses como um presente. A escultura do Anhanguera Filho foi instalada na Praça Atílio Correia Lima, mais conhecida como Praça do Bandeirante, em 9 de novembro de 1942, pouco depois do batismo cultural de Goiânia. Desde então, o monumento foi palco de importantes movimentos sociais e políticos, como as Diretas Já, os Carapintadas e demais protestos sociais. O monumento também foi alvo de pichações em protesto à violência que permeia a história dos bandeirantes. Atualmente, vemos o mesmo acontecer em outros países, onde monumentos de personagens consagrados das histórias regionais ou nacionais são questionados ou atacados devido às suas atitudes racistas, violentas e impositivas relacionadas às histórias dessas figuras, dessas personalidades. Professor, como que o senhor avalia esse questionamento e ataques de parte da opinião pública sobre o papel desses personagens na história? E no caso do Anhanguera, como você vê o impacto ou as consequências desse monumento na memória goiana? Tiago, eu vou tentar responder essa pergunta sua tomando como exemplo exatamente o monumento ao Bandeirante, tá bom? Eu acho que ela exemplifica um pouco o que ocorreu em diversos locais do mundo e ocorreu aqui também, está ocorrendo aqui também, né? Vou tentar estabelecer uma abordagem um pouco diferente dessa que vem em direção à crítica à figura do Bandeirante. Por quê? Porque esse monumento que foi colocado no meio da Avenida Anhanguera, da Avenida Goiás, desculpe, ela teve por muito tempo um significado muito precioso para as elites goianas, embora ela esconda uma armadilha política, uma armadilha memorialística, digamos assim, muito interessante, né? O monumento ele é dedicado, está lá escrito lá embaixo, né, aos goianos, tá até com Y o escrito lá, né, no início do século XX, né? Sim. Aos goianos, nobre estirpe dos bandeirantes. É isso que está escrito lá embaixo, ou se não é isso, é algo parecido. Então, aos goianos, nobre estirpe dos bandeirantes. Veja, em outras palavras, veja o jogo de palavras aqui, como ele é interessante. Ele significa dizer que os goianos, eles se reconhecem como
descendentes dos bandeirantes que, segundo essa versão memorialística, e que é muito importante foi muito importante no século XX para essa elite goiana do século XX, são os paulistas de hoje. Veja, nessa hierarquia de identidades, os goianos do passado, mas também os goianos do presente, eles continuam sendo influenciados pelo Sudeste Maravilha. Sudeste Maravilha. Ou seja, nós só temos existência social e nós só temos existência política. Então, a nossa identidade, ela só existe quando vinculados na forma de quê? De um apêndice à história de São Paulo. Verdade. Você entende isso? Aqui, isso aqui revela um tipo de fragilidade identitária que a sociedade goiana prefere ignorar. E é por isso que há tanta contestação e revolta em relação ao monumento que, em outras épocas, foi central na nossa vida política. A Praça do Bandeirante, o Monumento do Bandeirante. E isso é importante de ser enfatizado. Basta lembrar, você lembrou na sua pergunta isso, né? Que todos os movimentos de mobilização popular em Goiânia, eles tinham seu local de aglomeração inicial justamente na Praça do Bandeirante. Não é exatamente na sua época, mas era lá, por exemplo, que se apresentava o Homem da Cobra. O Homem da Cobra era um cara que tinha ele vendia alguns produtos, mas ele tinha uma enguia elétrica dentro de uma caixa com água e de vez em quando ele produzia o choque da enguia, entendeu? Para as pessoas verem, as pessoas chegavam perto e a partir daí ele vendia os produtinhos dele. Tinha também o Atleta das Espadas. Era um cara que colocava lá na Praça do Bandeirante um círculo de talvez 1 metro de diâmetro, cheio de espadas passadas por ela. E ele vendia uma pomada cicatrizante que curava praticamente tudo. E de vez em quando ele pulava no círculo, ele era um acrobata, ele pulava para o outro lado, aí se ele se ferisse, ele pegava a pomadinha e falava: olha, passei a pomadinha, daqui a pouco vai estar curada. E ele vendia isso. Quer dizer, você tinha uma circulação de pessoas naquela região, era fantástico aquilo. O que acontece? É sintomático que essa praça ela tenha simplesmente desaparecido com as reformas no centro de Goiânia. Só sobrou o Bandeirante. E que, simultaneamente, ou em época muito assim próxima uma da outra, o Parque Vaca Brava, localizada na área nobre da cidade, numa das áreas mais nobres da cidade, tenha se constituído e tenha sido eleito por uma emissora de TV classe média branca como o principal espaço símbolo de Goiânia. Foi votado isso. Quando Goiânia aparece em rede nacional, aparece o Parque Vaca Brava. É lá. E também que a Praça do Tamandaré, a Praça Tamandaré, ela tenha se tornado o local de concentração dos movimentos conservadores e elitistas dessa capital. A Praça Tamandaré, é interessante lembrar que na década de 70 ela era o local onde a garotada classe média de Goiânia se reunia para fazer percurso com o carro do pai. Pegava ali o carro do pai e ficava dando volta ali, fazer racha, competição, era tudo ali. Era tudo naquela região. Playboy. Sim, são todos naquela região. E é lá que hoje em dia os movimentos conservadores e movimentos elitistas dessa cidade se reúnem. Se reúnem lá, se aglomeram lá e vão em direção à Polícia Federal para, então, cumprimentar esses grandes defensores da ordem pública desse país. O nosso problema, portanto, Tiago, não é o Bandeirante, mas que tipo de vínculo nós vamos construir com o passado e com o nosso futuro. É aquilo que eu falava lá sobre o que é história. Quando é que nós vamos perceber, nós que nascemos em Goiânia, como eu, por exemplo, nós vamos perceber que nós não somos brancos e nós não somos paulistas, que somos mestiços, todos nós. Quando é que aqueles que se arvoram em defender as suas origens europeias, né? Todo mundo gosta de falar que tem origem portuguesa, ou não sei o quê, e quando tem uma pele um pouco mais escura, fala que é porque a sua avó, sua bisavó foi pegar laço, ou alguma história folclórica desse jeito. Quando é que
nós vamos parar de defender essas nossas origens europeias e entender que nós somos todos mestiços, tal como o entregador de delivery, a faxineira, o motorista de ônibus. Mas eu acho que é mais importante ainda, Thiago, para resolver esse problema e fechar essa minha resposta, que é na verdade um monte de perguntas, quando é que a faxineira, quando é que o entregador de delivery e quando é que o motorista de ônibus e o garçom, eles também vão se enxergar como mestiços. Não é só a elite que tem que se enxergar como mestiço. Nós também, a raia miúda, também tem que se enxergar como mestiço. Estamos todos no mesmo cadinho cultural e social. Todo mundo quer ser importante. Sim. Essa ancestralidade importante. Você falou do homem da cobra. Eu lembrei do ditado, fulano fala mais que o homem da cobra. Eu sou maranhense, estou aqui há muitos anos, não lembro desse ditado do Maranhão. Acho que ele é bem goiano mesmo, do contador de história, né, de lorota. Aqui tem uma série de tipos sociais que circulavam nas ruas, aqui na década de 50, 60, interessantíssimos, né? Tem uma série de tipos sociais que acabaram se perdendo, né? E que representam muito essa cidade mestiça que é Goiânia, com esse caldo cultural que foi produzido aqui para o processo de construção da cidade. Você falou em mestiço, é o tema da próxima pergunta. O senhor, junto com os professores Eliezer Oliveira e Fernando Lemes, lançou a trilogia goiana em formato de livros. A proposta dessa trilogia é analisar o processo de ocupação e desenvolvimento do território goiano, dialogando com os modelos tradicionais de interpretação que ficam associados, ora, ao determinismo econômico ou à mitificação política. O segundo volume dessa trilogia, intitulado Século XVIII em Goiás, a sociedade goiana é analisada em suas origens. Como vocês afirmam no livro, a sociedade goiana era uma sociedade aristocrática de prestígio que convivia com uma sociedade escravista e com uma iniciante sociedade de classes. Como a economia do período e o conceito de mestiçagem podem nos ajudar a entender essa sociedade goiana? Tiago, essa trilogia, então, ela tenta reestruturar o modo como a gente pode compreender esses 3 séculos de ocupação desses mestiços nessa região. Esse é o objetivo, né? Então, sobre o século XVIII, nós também já fizemos o livro sobre o século XX, e resta então um terceiro volume sobre o século XIX, que eu espero que em 21 ou 22 ele já esteja pronto para ser lançado, né? Mas eu penso, sobre a sua pergunta, eu penso que a melhor forma de pensar essa sociedade que se forma no sertão, no século XVIII, seja considerá-la como um modelo de sociedade original, onde então você tem convivências, convergências, negociações, formas de opressão, conflito, marginalização, todos esses elementos nós vamos encontrar lá. Eu estou querendo afirmar isso por quê? Porque não existe um modelo geral que consiga explicar essa sociedade. Não dá para eu partir para um modelo geral, aquilo que pode então ser encontrado em todo o Brasil, e aplicar isso para Goiás. Na verdade, a gente tem que encontrar aqui a especificidade. Os modelos eles são sempre muito ruins para a história, justamente porque a história, porque eles não permitem enxergar aquilo que todo mundo que estuda história quer alcançar. A experiência original, a complexidade, a riqueza do passado, a individualidade da experiência local. É isso que a gente tenta fazer. E não submeter tudo a uma lei, a uma regra, a um modelo geral. O caso goiano, por exemplo, em tese, o domínio do rei ele é absoluto. As determinações do rei têm que ser acatadas por todos os súditos. Mas na prática cotidiana, na prática administrativa, não era exatamente assim. O poder real
ele estava diluído entre um conjunto de administradores que não agiam de forma harmônica. Então nós temos capitão-geral, nós temos um ouvidor, nós temos as câmaras municipais, nós temos representantes do clero, nós temos registrado na história de Goiás, no século XVIII, um conjunto de conflitos de competência, opondo, por exemplo, governadores a vigários, opondo o ouvidor ao governador, delações, devassas ocorridas na capitania. Nós temos um sistema de governança, portanto, no século XVIII, que concilia o sistema de distribuição de poder que vem do rei e que coloca como protagonista aquele que é indicado e que vem a Goiás para administrar a capitania. Mas é um sistema de conciliação porque esse sistema ele incorpora certas elites locais, o que nós poderíamos chamar então de nobreza da terra, muito embora a soberania do rei não seja questionada. Além disso, a própria estratégia de instalação de aparelho de poder na capitania, ela garante a proeminência dos interesses do rei de Portugal. Mas ele incorpora e recruta os poderosos e naturais da terra para esse sistema. Muito embora eles não sejam protagonistas, eles são incorporados em segundo plano nessa rede de mando local. Aqui, por exemplo, o sistema de arraial e de julgado que é estabelecido e a criação de só uma vila no século XVIII, não é? A segunda vila que vai ser criada é no início do século XIX, no extremo norte da capitania. Ela é também uma estratégia para o controle da administração da capitania. Então veja, aqui nós temos o problema de não aceitar modelos, exatamente porque se nós colocarmos um modelo para explicar a experiência local, ela vai ser diluída. Nós não vamos perceber essa riqueza aqui. Essa originalidade, um outro exemplo, é também observado na sociedade. É uma sociedade marcada por um monte de contradições, como você mesmo apontou. Mas nós temos uma espécie de amálgama aqui entre diversos tipos sociais. Todos eles viviam junto e compartilhavam certos valores, né? Valores simbólicos, como, por exemplo, prestígio social, valores materiais, como a própria riqueza, e valores étnicos, raciais, como descendência, linhagem, religião, cor de pele. Todos esses elementos são fatores que hierarquizam a sociedade goiana. Por exemplo, ser possuidor de cabedal, ou seja, você ter riqueza material, é importante, mas ele por si só, ele não garante prestígio social. Por quê? Porque você tem determinados valores aristocráticos, mercantis e escravistas que se sobrepõem nesse mundo. Existem casos aqui de indivíduos que não tinham qualquer prestígio social, mas tinham riqueza material. Então ele começa a comprar cargos, para que a partir dos cargos ele tenha prestígio social. Por exemplo, ele acaba por se enobrecer. Indivíduos que, por exemplo, são ex-escravos. Então nós temos registros. E, por exemplo, indivíduos que saem de outras capitanias são registrados como ex-escravos. Um escravo forro. Quando ele entra na capitania, ele já não é mais forro. Ele já é negro. Ele chega até um registro, aí ele já é mestiço. Veja, você tá vendo como ele vai mudando de status, porque isso tudo é status, de status social, ele vai mudando. No topo do prestígio social, né, dessa estrutura social, está evidentemente o funcionário administrativo, militar, o eclesiástico. Então todos esses aí, eles constituem o topo dessa pirâmide social, né? São, na maioria das vezes, portugueses, alguns deles inclusive de linhagem aristocrática e que recebem alto salário para estar aqui. Em seguida, em termos de estratificação, nós teríamos, por exemplo, os mineiros, né? Mineiro e roceiro são proprietários de escravos, alguns deles, inclusive, condecorados com títulos de prestígio. Então, depois deles, abaixo deles, nós temos os comerciantes, profissionais liberais. Depois deles, nós temos, na base, nós temos os negros forros, mestiços, caboclos. E, por último, nós vamos encontrar os escravos.
Os indígenas, você pode me perguntar, onde é que estão os indígenas? Eles não participam dessa hierarquia. Por quê? Porque eles eram o outro. Eles eram o estranho, o inimigo, aquele que tinha que ser... esse é um termo que era utilizado no século XVIII. Eles tinham que ser defenestados do território. Ou seja, tinha que haver uma limpeza, principalmente dos caminhos. Pessoas eram contratadas para defenestar os caminhos. Ou seja, para limpar os caminhos em função do ataque dos indígenas. E os indígenas estavam atacando não porque eles eram maus ou qualquer tipo de relação bipolar. Esses indivíduos, esses indígenas, eles estão atacando porque eles estão defendendo o território. Eles estão defendendo. Isso é interessante no caso dos indígenas, que é uma espécie de aprendizado deles. Eles atacavam as estradas principais, porque eles sabiam que era o local onde as trocas comerciais, o fluxo de pessoas, da própria economia passava. Então, existia o perigo de ataque a arraiais, sim, mas os maiores registros são registros de ataques nas estradas. Então, é uma espécie de expertise aqui. Eles sabiam onde eles podiam e onde eles deveriam atacar. O que eu quero dizer com isso é que essa história de Goiás, ela não é uma história de brancos. Eu estou dizendo isso porque eu tenho os registros da população de Goiás. É a história de um povo mestiço desde sua origem. Porque, veja, os nobres bandeirantes, eles também são mestiços. Eles já são mestiços. Nós estamos falando de um povo mestiço desde sua origem. Preto, indígena e poucos, muito poucos, brancos. Os documentos, eles comprovam isso. Assim, isso é uma questão de indícios do passado. Não há como negar isso. Não há como construir uma narrativa negacionista em relação a esse ponto. E eu estou dizendo isso porque, enquanto nós não assumirmos essa identidade nossa como um valor coletivo, de que somos uma população mestiça, todos nós, o motorista de Uber e a moça classe média que pega o Uber, enquanto nós não assumirmos essa identidade como um valor coletivo, nós não vamos superar uma trava que é moral e preconceituosa que nós vemos todos os dias estampado nos jornais aí, nos vídeos que circulam no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, de atitudes preconceituosas de goianos contra a população de baixa renda. Aqui foi o rapaz do Alphaville, né? Aqui é Alphaville. Essa sociedade mestiça, curioso que os valores sociais dela, de status social, iam além da economia. Apesar da base dela, a base econômica ser a exploração do ouro e a escravidão, seus valores vão além. Interessante. Sim, vão muito além, né? Porque o indivíduo, ele acaba por aumentar o seu status na medida em que ele adquire determinado prestígio social, na medida em que ele compra um cargo público, na medida em que ele arremata uma determinada região para uma data para ele poder explorar. Então nós temos casos aqui, por exemplo, de ex-escravas que conseguiram prestígio e ascensão social muito claro, assim. E por outro lado, nós temos indivíduos que simplesmente perderam todo o seu recurso, todo o seu cabedal, mas mesmo assim ainda eram pessoas de prestígio no interior da sociedade goiana. Pessoas, por exemplo, o caso do próprio Anhanguera. O Anhanguera, ele termina a sua vida com um recurso parco, com mínimos recursos. É um dos casos clássicos, não é, de empobrecimento na capitania. Você escreveu o livro junto com o professor Eliezer Oliveira. Ele foi meu professor na graduação de Teoria e Historiografia Brasileira. Um abraço se ele estiver ouvindo. Não, o professor Eliezer é uma sumidade. Eu acho que talvez ele seja... eu já falei isso para ele, mas em minha opinião, talvez ele seja o cara que mais conhece de história de Goiás atualmente. A tese dele foi sobre isso, né? Pensou sobre isso, a catástrofe, estética da catástrofe, eu lembro. Partindo para a penúltima pergunta da entrevista, no livro Cidades Capitais do Brasil Republicano, você analisa alguns aspectos da construção de 3 cidades brasileiras: Belo Horizonte, Goiânia e Brasília.
o que a análise das fontes historiográficas, urbanísticas, arquitetônicas e a documentação oficial a respeito da construção das 3 cidades pode nos ensinar sobre as formas de mobilização e agenciamento da experiência temporal? Esse livro, eu publiquei um livro recentemente, que é fruto exatamente dessa tese de doutorado, né? Em que eu analiso, então, a construção de 3 cidades que se tornaram capitais, né? Elas foram construídas para serem capitais, no caso Belo Horizonte e Goiânia, capital de estados, e Brasília, capital do país, né? E o meu argumento principal nesse trabalho é que no processo de planejamento e de construção dessas 3 cidades foram agenciados um conjunto de estratégias políticas, inclusive muito, muito similares, que ajudaram a criar determinadas representações que atualmente nós possuímos dessas cidades capitais. Ou seja, a forma como hoje em dia nós narramos o processo de construção de Goiânia, ou o que significou Goiânia para a história de Goiás, e o mesmo vale para Belo Horizonte e para Brasília, esse significado, em linhas gerais, já tinha sido delineado nesse processo de planejamento. Ou seja, as representações que nós temos hoje sobre essas cidades capitais remetem a determinados conjuntos de estratégias retóricas, de estratégias políticas que foram produzidas lá atrás. Bom, e o que isso importa, né? O que isso tem de relevante? Bom, por exemplo, importa porque, no caso de Goiânia, nós vemos na televisão, de forma recorrente, nos discursos políticos, por exemplo, que a cidade de Goiânia inaugurou a modernidade em Goiás. Então, Goiânia surge como uma cidade moderna, uma capital moderna, e foi construída por um governador que tinha uma visão de futuro sobre o que seria o estado de Goiás, que inaugurou um tempo novo em Goiás. Essa é uma visão que é recorrente, não é? Padrão. Quando vai apresentar, exatamente, quando vai apresentar Goiânia. Bom, em primeiro lugar, vamos ser um pouco mais claros e diretos. Quem construiu Goiânia não foi Pedro Ludovico, mas foi um monte de baiano, mineiro, que veio para cá para construir a cidade. Essas foram as pessoas que construíram Goiânia. Da mesma forma que Brasília, quem construiu Brasília não foi Juscelino Kubitschek. Foi um monte de gente que saiu da Bahia, do interior da Bahia, caminhando para chegar lá no Distrito Federal para construir a cidade. E para depois ser expulsa da cidade e ter que morar nas bordas da cidade. Porque é uma cidade que foi planejada para ser habitada por funcionários e por habitantes que não são aqueles que construíram a cidade. Então, Niemeyer e Lúcio Costa, e aqui eu digo os dois, né, que planejaram a cidade, é importante lembrar que, então, eles planejam uma cidade e, segundo a perspectiva deles, um monte de trabalhadores, milhares de trabalhadores, seriam deslocados para o Planalto Central, construiriam a cidade e, de repente, eles desapareceriam. Eles iam pegar o seu trapo, colocar nas costas e iam voltar para a cidade. Não me parece nem um pouco essa cidade ideal que os depoimentos do Niemeyer, o próprio Niemeyer falando, ele deseja passar. Esses indivíduos não foram pensados. Quando o Niemeyer e o Lúcio Costa viram, principalmente o Niemeyer, viram, puxa vida, esses caras não vão voltar. E agora? Eles começaram a construir as cidades satélites. A Ceilândia, a cidade, o Núcleo Bandeirante, são todos construídos para erradicar as favelas que já estavam formando na região de Brasília. A cidade ideal é uma cidade ideal, mas também para um habitante ideal. E esse habitante ideal é um habitante que mora nas asas ou na região central, no que é hoje em dia a RA1, e que tem carro para poder se deslocar. Bom, mas voltando a Goiânia, quer dizer, o que isso tem a ver com Goiânia, né? Quer dizer, essa representação que é construída sobre Goiânia e sobre Pedro Ludovico é uma narrativa que é feita para justificar uma mudança de mando em Goiás, oriunda da Revolução de 1930, quando, então, a oligarquia dos Caiado é retirada do
do poder. Esse é, então, um tipo de construção que é feita para reforçar a ideia de mudança. É uma representação que foi imposta a nós por um raciocínio que é binário, dicotômico, inclusive, muito fácil de perceber. O passado é ruim. O que significa o passado? Oligarquia, coronelismo, atraso, cidade de Goiás. E o presente é bom. Goiânia, Pedro Ludovico, modernidade. Mas é bom lembrar que Pedro Ludovico, e aqui não é falar mal de Pedro Ludovico, é estabelecer a consistência humana desse personagem, que não é um tipo ideal de nada. Ele tem uma dimensão humana, aquele é um ser humano, e portanto complexo e contraditório, como todos nós. Esse é um indivíduo que, na década de 20, tinha proximidade com a família Caiado. A sua esposa, o pai da sua esposa, era um político afinado com o Partido Democrata. Então você não tem, é um indivíduo que tem um conjunto de nuances aí que tem que ser observado para que a gente possa representá-lo de uma forma mais coerente. Um outro exemplo desse raciocínio dicotômico, porque ele interfere inclusive agora no nosso mundo, né? Por exemplo, quantas vezes nós já vimos esse esquema explicativo, né? Dicotômico, né? O bem e o mal, o novo e o velho, se repetir na nossa história. Eu acho que vocês já sacam na hora. O ex-governador Marconi Perillo, ele foi alçado à liderança política do Estado justamente com um discurso parecido. Ele representava o tempo novo, era jovem, tinha um ar moderno. Lembra, ele aparecia sempre caminhando nas imagens com as mangas das camisas azuis, né? Camisa azul bonita, sempre dobradas, tal. A ideia de uma pessoa que está sempre fazendo, ativo. O argumento era sempre o mesmo, né? Superar o atraso, superar o tempo velho, que era representado por um outro político que já é bastante conhecido, Iris Rezende Machado, que quando começa a sua trajetória política, a sua ascensão, tem o apoio justamente de Pedro Ludovico Teixeira. O argumento, portanto, aqui, que se repete com o ex-governador, é que certas estratégias políticas, elas sempre utilizam de formas de expressão e de compreensão do que nós chamamos de tempo. A memória, a atenção, a expectativa. E essas estratégias políticas, elas sempre são utilizadas para legitimar os interesses de determinadas pessoas que querem se perpetuar no poder. Portanto, a construção de Goiânia e a construção de Brasília, por exemplo, elas têm essa nuance no interior do seu processo de construção. Não dá para dizer que Goiânia foi construída simplesmente porque a antiga capital não apresentava condições higiênicas, sanitárias, para construir uma capital moderna. Esse é um argumento falacioso, que o próprio Pedro Ludovico, anos depois, décadas depois, disse, olha, não foi por isso que eu quis mudar a capital. E aí ele fala, o argumento fundamental para eu mudar a capital foi político. Então são elementos que estão associados à temporalidade, à forma como nós representamos o nosso passado, o nosso presente e aquilo que nós projetamos, as nossas expectativas, aquilo que nós queremos para o nosso mundo. É isso, não sei se eu respondi. Respondeu. Eu lembrei que essas narrativas dicotômicas, elas pregam uma ruptura entre passado e futuro, o novo e o velho, e na verdade na história a gente acha que a gente encontra mais continuidades do que rupturas, né? Tem essa questão aí. Pois é, história é mudança. Mas a questão é, como é que nós interpretamos a mudança? Como é que um coletivo, como é que uma sociedade interpreta a mudança? Ela pode interpretar de diversas maneiras. Ela pode interpretar a mudança como a não mudança, não é? Mudança como continuidade. Ela pode interpretar a mudança como ruptura. Ela pode interpretar a mudança como ameaça. Então, história é mudança, mas é como a sociedade interpreta determinada mudança. E eu acho que você está certíssimo. Partindo para a última pergunta, professor, sua produção acadêmica abrange diferentes campos da ciência histórica, tais como história regional, história da historiografia, teoria da história. Pensando na área, se é que a gente pode chamar assim,
e levando em conta sua experiência de pesquisa e ensino, a pergunta é: qual o papel da história regional, se é que o senhor concorda com esse termo, nos currículos do ensino de história dentro dos ensinos fundamental e médio? Bom, Tiago, eu pessoalmente, eu não tenho problema nenhum, não vejo problema algum em utilizar o termo história regional. Para mim não há problema nenhum. E eu te digo por quê. Porque história é conhecimento do singular. Eu acho que eu já falei isso aqui uma ou duas vezes. História é conhecimento do singular. O objetivo da história é destacar a originalidade da experiência local. Mesmo que a gente faça isso construindo relações distintas entre tempos e espaços diferentes. Comparando, por exemplo, Goiânia com Brasília, com Belo Horizonte, com La Plata, com Washington, com Paris, com qualquer outro lugar do planeta. Mas ela é sempre local. Ela narra a diversidade e a riqueza da experiência humana num determinado local. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo da vida não tem existência senão nessa escala local. É onde a gente vive, é onde a gente se realiza enquanto ser humano, sofre com as ações do mundo e interfere no próprio mundo. É no âmbito local. Não existe, portanto, em minha opinião, a priori, um tipo de categorização, de determinação sobre o que seria uma história nacional e uma história regional. Não existe algo que seja a prioristicamente estabelecido para definir o que é uma história nacional ou uma história regional. O que existe aqui? O que existe é uma espécie de disputa. Uma disputa para definir os critérios e as hierarquias políticas sobre o que deve ser entendido dentro dessas duas categorias. Entende? Então, nesse sentido, quer dizer, isso é uma construção. História regional, história nacional. No nosso caso, tudo que trata do eixo Rio-São Paulo é categorizado como nacional. Basta ver nos livros didáticos, né? Em muitos livros didáticos, esse tipo de percepção aflora. Mas essa é uma construção que acabou sendo incorporada por muitos historiadores. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito pelos pesquisadores aqui em Goiás, ele é muito importante justamente para questionar essa hierarquia. O programa de pós-graduação em História da UFG, por exemplo, ele é um dos mais tradicionais do Brasil. Ele é reconhecido internacionalmente pela qualidade das pesquisas que os professores, que os docentes realizam. Nós temos agora, acabamos de abrir um mestrado profissional em História, dedicado exclusivamente à qualificação de professores da área. Então, esse é o Prof. História para professores da área, não é? O material produzido até hoje, fruto dessas pesquisas, que também são realizadas em outras universidades, em outros centros de pesquisas aqui em Goiás, esse material, ele demonstra uma diversidade de abordagens, de temáticas, as mais variadas. E todas elas nos ajudam a compreender melhor os caminhos que essa sociedade nossa, que a sociedade goiana, vem trilhando até esse momento. E os professores que estão atualmente em sala de aula, eles estão fazendo nas escolas públicas e escolas particulares, eles estão fazendo um trabalho excelente no que se refere ao ensino de história, em que pese a pressão. Aqui, esses professores estão sendo submetidos de forma contínua. Pressões de toda ordem, né? Que eu recebo os relatos aqui. Sofrer pressão, o professor de história sofrer pressão em relação ao que ele está ensinando, isso é legítimo. Eu não acho que é ilegítimo haver pressão. Por quê? Porque história é, por excelência, uma disciplina aberta, ela é uma disciplina permeável à argumentação, permeável ao diálogo com o contraditório. Então, é legítimo ter algum tipo de pressão. Mas a pressão que a gente observa atualmente é uma pressão desonesta. Porque se ela ocorre de forma honesta, aberta ao reconhecimento que os professores de história, eles são profissionais especializados
Então, agora, nós recentemente a profissão de historiador foi reconhecida, não é? Então, é um indivíduo que passou por uma academia, que teve um treinamento especializado, do mesmo jeito que um médico, do mesmo jeito que um engenheiro, do mesmo jeito que um farmacêutico. Se é uma pressão honesta, reconhecendo essa expertise, eu acho que não há problema nenhum. O problema é quando essa pressão é desonesta. Quando uma pessoa quer confrontar um professor de história ou um historiador, e às vezes na própria sala de aula, dentro do seu próprio ambiente, porque eles acham que sabem, porque a avó deles contou dessa maneira. Ora, o professor de história, ele não está lá na sala de aula porque ele acha que sabe. Ele está lá porque ele conhece procedimento, ele conhece método, ele conhece as bases para a produção de conhecimento sobre o passado. Ninguém chega para um médico, o médico diz, ó, você tem que tomar antibióticos, você tem que ficar em isolamento, você tem que evitar contato com as pessoas e usar máscara, porque nós ainda não desenvolvemos uma vacina contra o Covid. Em que mundo, em que planeta alguém, por exemplo, vai falar, não, mas eu acho que isso está errado, porque eu acho que eu não preciso, eu acho que o Covid é uma gripezinha. Eu acho que se eu tomar aqui uma garrafada, eu vou me curar. Eu acho que se eu tomar, sei lá, algum remédio louco aí, tipo cloroquina, isso vai resolver o problema. Eu não vejo ninguém em sã consciência fazendo isso. O mesmo serve para professor de história, que é também um indivíduo altamente especializado. Essas perspectivas negacionistas e também altamente ególatras, né? Eles são ególatras porque eles trabalham exatamente com isso, né? O passado aconteceu da forma como eu acho. E quem pensa diferente está errado. Ou é de esquerda, é comunista, é não sei o quê, não é? Quer dizer, e tanta barbaridade que a gente ouve por aí, né? Esse tipo de forma de compreensão do passado, elas apenas destroem a nossa possibilidade de conviver em sociedade. Porque viver em sociedade é divergir, mas aceitar a convivência com o outro, mesmo em que pese a divergência. E se nós não fazemos isso, nós vamos continuar construindo, reforçando a construção de um tipo de sociedade doentia, porque é isso que está se tornando a sociedade goiana e a sociedade brasileira, doentia. É uma doença identitária aqui, porque nós não reconhecemos coletivamente o passado. Daí a infeliz entrevista da ex-secretária de Cultura do governo federal e a declaração do ex-secretário de Cultura também. Veja, isso é um problema de identidade. Não significa dizer que todo mundo é mal no passado, significa dizer que, sim, isso somos nós. Nós enquanto coletivo, nós enquanto sociedade, cometemos erros, mas nós queremos corrigi-los, nós queremos incorporar isso na nossa identidade e olhar para frente. Se nós não fizermos isso, se nós não tomarmos um outro caminho, esse tipo de perversão identitária, esse tipo de perversão tende a se repetir, se intensificar cada vez mais. E eu acho que o que nós temos que fazer nós temos que lutar para que isso não aconteça. Professor, muito obrigado pelas respostas. E já finalizando o episódio, você tem alguma dica cultural, alguma indicação para os nossos ouvintes? Tiago, eu tenho a melhor indicação de todos. Leia meus livros. Então, olha só. Bom, mas como é que vai fazer isso, se alguém interessar, né? Eu acho que, principalmente essa trilogia goiana, que tem 2 volumes, né? Eu acho que é um livro interessante de ter e de ler para conhecer um pouco sobre história de Goiás. Esses livros, eles foram produzidos a partir de uma pesquisa que foi financiada pela FAPEG, a nossa fundação de pesquisa aqui de Goiás, não é? Que tem um papel importantíssimo de fomento à pesquisa nas mais diversas áreas e especialmente no caso da história, né? Então, eu inclusive agradeço muito à FAPEG por financiar essa pesquisa que resultou, um dos produtos é o livro. Caso vocês tenham interesse, caso alguém tenha interesse em adquirir o livro,
basta mandar um e-mail ou ligar na Faculdade de História, tá bom? E marcar um horário, agendar uma forma de buscar o livro lá na Faculdade de História, tá? Eu não vendo ele. Eu não vendo ele justamente porque ele é fruto de pesquisa com financiamento público. Seria um pouco... Eu acho que não é o meu papel vendê-lo, não é? Então ele está lá disponível, tá bom? O mesmo se refere ao livro sobre Goiânia, Belo Horizonte e Brasília, o livro sobre cidades capitais. Ele também está disponível, já que ele é fruto de uma pesquisa, tá bom? Está disponível para quem quiser, entre em contato com a Faculdade de História. Eu deixo depois o e-mail direitinho da Faculdade de História para entrar em contato, e a partir daí, então, vocês podem ter acesso aos livros, tá bom? E eu tenho mais uma dica, Thiago. Entrem lá no Instagram, TicTac, UFG, tá bom? É uma página do Instagram que nós estamos sempre produzindo material sobre história de Goiás. São pequenos vídeos, sempre de 2 minutos, 3 minutos, sempre pequenos, sempre muito interessantes, produzidos por alunos da graduação, da pós-graduação, e que na maioria das vezes trata de temas sobre história de Goiás. Então nós temos lá a maravilhosa história dos pit dogs, temos sobre a construção de Goiânia, sobre o setor aeroporto, nós temos um monte de pequenos vídeos muito curtos, não são cansativos, que dá a oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história de Goiânia, a história de Goiás. Quem se interessar mais, aí procure a gente para ter mais informações. Tá bom? Eu deixo também o link depois com você. Perfeito. Para quem está ouvindo por algum agregador, os links estão na nossa página oficial, ogrohistoriador.com. Professor, muito obrigado pela participação, pela contribuição com o projeto. Agradeço aqui em nome de toda a ograria. Tiago, muito obrigado. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, uma das maiores universidades desse país, que tem um trabalho excelente, um trabalho de ponta, de pesquisa, de ensino e de extensão, e que nesse momento de pandemia está fazendo um trabalho incrível para ajudar principalmente as pessoas dessa cidade, desse estado, em estado de vulnerabilidade. Tá? Aqui na Universidade Federal nós desenvolvemos trabalho muito sério, trabalho de pesquisa que deve ser respeitado, e a comunidade inteira de Goiânia e de Goiás está aberta a participar, a contribuir e ajudar a gente. A universidade precisa que a sociedade goiana reconheça ela como um patrimônio. A universidade quer ajudar e tem ajudado muito. Basta entrar lá no site da UFG para ver a quantidade de ações de solidariedade que nós estamos desenvolvendo, para que vocês tenham a dimensão do trabalho da UFG nesse momento de epidemia. Nós estamos trabalhando muito, estamos trabalhando pela sociedade goiana, e nós precisamos também do apoio da sociedade goiana nesse momento tão difícil para a universidade, tá bom? É isso, Thiagão. Muito bem, obrigado, professor, obrigado pelos ouvintes. Lembrando que todo domingo tem conteúdo novo. De 15 em 15 dias, um podcast padrão, e de 15 em 15 dias, o Ungüento do Ogro, a sua pequena dose quinzenal de história. Nos sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook. E para críticas, elogios e até sugestões de tema, mandem uma mensagem pelas redes sociais ou para o e-mail ogrohistoriador@gmail.com. Fico por aqui e até o próximo episódio.